Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Ali Explica. Hoje vamos falar sobre um dos filmes de terror mais importantes, controversos e assustadores de todos os tempos, O Exorcista, lançado em 1973. Considerado um verdadeiro clássico do gênero, o filme dirigido por William Friedkin não depende apenas de sustos ou de imagens assustadoras. A história combina terror sobrenatural, drama familiar, religião, culpa, fé e uma atmosfera extremamente pesada. No centro de tudo está Regan, uma jovem que começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos, deixando sua mãe Chris completamente desesperada em busca de uma explicação. O que começa como uma situação aparentemente médica vai se tornando algo muito mais assustador. Depois de passar por médicos e tratamentos sem encontrar uma solução, Chris começa a considerar uma possibilidade que parecia impossível: sua filha pode estar sofrendo uma possessão demoníaca. A partir daí, entram em cena os padres Carras e Merrin, que precisam enfrentar uma força sobrenatural enquanto também lidam com seus próprios conflitos e dúvidas. Neste review, vamos analisar o filme de vários ângulos: a história, as atuações, os personagens, os efeitos especiais, a atmosfera, o trabalho do diretor e, principalmente, o impacto que O Exorcista continua causando décadas depois de seu lançamento. Será que o filme ainda consegue assustar o público moderno? A história continua funcionando atualmente? E por que essa produção de 1973 ainda é considerada uma referência quando falamos de filmes de terror? Então, prepare-se, porque hoje vamos entrar no universo sombrio de O Exorcista e descobrir o que faz esse clássico continuar tão perturbador. Eu sou Ali, e você está no Ali Explica. Vamos começar o review. O Exorcista, The Exorcist, lançado em 1973 e dirigido por William Friedkin, é um dos filmes de terror mais influentes e perturbadores da história do cinema. Baseado no romance homônimo de William Peter Blatty, o filme acompanha uma mãe que tenta compreender e salvar a filha depois que a menina começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e assustadores. Embora seja frequentemente classificado como um filme de possessão demoníaca, a história também trabalha temas como fé, culpa, dúvida, sofrimento, ciência e a luta entre o bem e o mal. A trama começa no Iraque, durante uma escavação arqueológica. O padre Lancaster Merrin, interpretado por Max von Sydow, participa de uma investigação em uma região próxima a Nínive. Durante as escavações, ele encontra objetos religiosos e uma pequena figura associada a uma presença demoníaca. A sequência inicial é importante porque apresenta Merrin antes dos acontecimentos principais e sugere que ele já teve algum contato com uma força sobrenatural. Ao mesmo tempo, o filme cria desde o começo uma sensação de que algo antigo e perigoso está despertando. Depois dessa introdução, a história muda para Georgetown, em Washington, D.C. É ali que conhecemos Chris MacNeil, interpretada por Ellen Burstyn. Chris é uma atriz conhecida que está trabalhando em um filme enquanto vive temporariamente em uma casa alugada com sua filha, Regan. Regan, interpretada por Linda Blair, é uma menina de aproximadamente 12 anos. No início, a relação entre mãe e filha parece normal. Chris é uma mãe amorosa, embora esteja frequentemente ocupada com o trabalho. A vida de Chris começa a mudar quando Regan apresenta comportamentos estranhos. Inicialmente, esses acontecimentos parecem relativamente inocentes. A menina começa a falar sobre uma criatura imaginária chamada Capitão Oldie. Chris tenta compreender o que está acontecendo, mas não percebe imediatamente que existe algo sobrenatural envolvido. Pouco depois, Regan começa a apresentar sintomas mais preocupantes. Ela demonstra mudanças de personalidade, comportamentos agressivos e episódios que parecem inexplicáveis. Chris procura explicações médicas porque acredita que sua filha pode estar sofrendo de algum problema físico ou psicológico. Essa parte do filme é importante porque mostra que a história não apresenta imediatamente a possessão como uma realidade confirmada. Regan passa por uma série de exames médicos. Os médicos tentam descobrir a causa das mudanças, mas não encontram uma explicação satisfatória. A situação se torna cada vez mais desesperadora para Chris. Ela procura especialistas e aceita procedimentos médicos cada vez mais invasivos porque está disposta a fazer qualquer coisa para ajudar a filha. O filme utiliza essa etapa para criar um conflito entre explicações científicas e religiosas. Chris não é inicialmente uma pessoa profundamente religiosa. Ela não começa a história procurando um padre ou acreditando imediatamente em demônios. Pelo contrário, sua primeira reação é procurar médicos e especialistas. Isso torna sua transformação posterior muito mais significativa. Enquanto Regan piora, o filme também acompanha o padre Damien Carras, interpretado por Jason Miller. Carras é um sacerdote católico que está passando por uma profunda crise de fé.
Ele trabalha como psicólogo e conselheiro dentro da igreja, mas está emocionalmente abalado, principalmente por causa da doença de sua mãe. A situação de Carras é uma das partes mais importantes da história. Ele acredita na igreja, mas começa a questionar sua própria fé. Ao mesmo tempo, sente culpa por não conseguir ajudar a mãe como gostaria. Sua relação com Deus está marcada por dúvidas e sofrimento. Dessa maneira, o filme prepara Carras para enfrentar uma situação que desafiará ainda mais suas convicções. A vida de Chris e a de Carras acabam se cruzando quando a situação de Regan chega a um ponto extremo. Chris finalmente começa a considerar a possibilidade de que sua filha esteja possuída. Ela procura ajuda religiosa depois que todas as alternativas médicas parecem ter falhado. Nesse momento, a história entra definitivamente no território do terror sobrenatural. Regan já não se comporta como a menina que conhecemos no começo do filme. Sua personalidade parece ter sido completamente alterada. Ela fala de maneira agressiva, utiliza linguagem extremamente ofensiva e apresenta uma força física que não deveria possuir. Um dos aspectos mais perturbadores é justamente a transformação da menina. O filme não apresenta simplesmente um monstro externo entrando na casa. O corpo de Regan se torna o campo de batalha. Para Chris, isso torna a situação ainda mais dolorosa porque ela continua vendo a própria filha, mas sente que existe outra presença controlando seu comportamento. Chris tenta desesperadamente encontrar uma solução. Os médicos continuam sem conseguir explicar adequadamente os acontecimentos. A situação se torna tão grave que a igreja é consultada sobre a possibilidade de realizar um exorcismo. O padre Carras inicialmente hesita. Como alguém que possui conhecimentos de psicologia, ele considera a possibilidade de que Regan esteja sofrendo de uma doença mental ou de algum tipo de distúrbio. Ele não quer simplesmente aceitar uma explicação sobrenatural sem evidências. Essa dúvida é essencial para o personagem. Carras não é apresentado como alguém que acredita cegamente em demônios. Ele procura provas. Observa Regan, conversa com ela e tenta determinar se existe uma explicação racional para o que está acontecendo. Durante suas investigações, porém, acontecimentos cada vez mais inexplicáveis começam a ocorrer. Regan parece conhecer informações que não deveria conhecer e demonstra comportamentos que desafiam as explicações convencionais. A presença dentro dela também parece ter conhecimento da vida pessoal de Carras. É nesse momento que a situação começa a afetar profundamente o padre. Ele percebe que pode estar enfrentando algo que vai além da psicologia. A crise espiritual de Carras passa a se relacionar diretamente com o problema de Regan. Outro personagem importante é o Padre Merrin, interpretado por Max von Sydow. Ele retorna da viagem arqueológica depois de ser chamado para ajudar no caso. Merrin tem experiência com exorcismos e compreende que a entidade que está dentro de Regan é extremamente perigosa. A chegada de Merrin muda completamente o tom da história. Carras passa de investigador para aprendiz. Merrin demonstra uma serenidade que contrasta com o caos dentro da casa. Ele entende que o confronto não deve ser tratado como uma simples batalha física. Os dois sacerdotes começam então o ritual de exorcismo. A sequência é longa e extremamente intensa. A entidade dentro de Regan tenta intimidar, provocar e desestabilizar os padres. Ela utiliza informações pessoais para atacar suas fraquezas psicológicas. O demônio não tenta apenas machucar fisicamente os personagens. Ele procura destruir sua fé. Essa característica torna o conflito muito mais profundo. A batalha é espiritual e psicológica, além de física. Chris permanece praticamente impotente diante do que está acontecendo. Como mãe, ela quer proteger a filha, mas não possui nenhuma maneira de enfrentar diretamente a entidade. Sua posição torna a história particularmente trágica. Ela precisa confiar em outras pessoas para tentar salvar Regan. Durante o exorcismo, Merrin demonstra experiência e resistência. Ele sabe que o ritual pode ser extremamente perigoso e tenta manter a concentração. Carras, por outro lado, ainda está emocionalmente vulnerável. O confronto testa tudo aquilo em que ele acredita. A situação piora quando Merrin sofre fisicamente durante o ritual. O exorcismo não é apresentado como uma cerimônia simples em que algumas palavras automaticamente expulsam o demônio. É mostrado como um confronto extremamente difícil e perigoso. Carras começa a perceber que a entidade está tentando manipulá-lo. Ela conhece sua culpa relacionada à mãe e utiliza essa vulnerabilidade contra ele. O demônio tenta fazer com que Carras perca o controle emocional. O padre Merrin continua tentando completar o ritual, mas seu estado físico se deteriora. A tensão aumenta até que ele sofre um ataque fatal.
Sua morte representa uma virada importante na história. Carras fica sozinho diante da entidade. Depois da morte de Merrin, Carras entra em uma luta desesperada para salvar Regan. Ele enfrenta a entidade diretamente. Nesse momento, a dimensão espiritual do filme se torna especialmente forte. Carras, que passou grande parte da história questionando sua fé, finalmente precisa tomar uma decisão baseada em sua compaixão e coragem. A entidade continua provocando Carras e tenta utilizar suas fraquezas contra ele. O padre percebe que não pode simplesmente vencer o demônio através da força. O objetivo principal é salvar Regan. Em determinado momento, Carras pede à entidade que entre nele. É uma decisão extremamente arriscada. Ele está disposto a sacrificar a própria vida para libertar a menina. Quando a entidade passa para Carras, ocorre uma mudança crucial. O padre assume o controle da situação por tempo suficiente para impedir que o demônio continue atacando Regan. A decisão de Carras representa seu ato máximo de sacrifício. O final da luta é trágico. Carras consegue interromper a possessão e proteger Regan, mas paga um preço enorme. Ele acaba morrendo depois de se lançar pela janela da casa. Sua morte é apresentada como um sacrifício para salvar a menina. Depois desse acontecimento, a atmosfera do filme muda completamente. A violência e o caos diminuem. Regan volta a apresentar sinais de normalidade. Ela não parece lembrar claramente de tudo o que aconteceu durante sua possessão. Chris percebe que sua filha foi salva, embora a experiência tenha deixado marcas profundas. O filme não transforma o final em uma celebração simples. Existe alívio, mas também tristeza pela morte de Carras. O desfecho apresenta Regan e Chris deixando a casa. Antes de partir, Regan encontra o Padre Jer, interpretado por William O'Malley. O momento sugere que a família pode finalmente seguir em frente. Uma das características mais interessantes do final é que ele não explica tudo de maneira excessivamente detalhada. O filme deixa espaço para interpretação. A história apresenta a possessão como algo real dentro de seu universo, mas também mantém uma atmosfera de mistério. A trajetória de Carras é especialmente importante para compreender o significado do final. No começo, ele está passando por uma crise de fé e se sente culpado por não conseguir ajudar sua mãe. Ele questiona sua relação com Deus e não sabe exatamente qual é seu propósito. Ao enfrentar a possessão de Regan, Carras recupera um sentido de propósito. Seu sacrifício pode ser interpretado como um ato de amor e fé. Mesmo que ele tenha passado grande parte da história em dúvida, no momento decisivo escolhe salvar outra pessoa. Chris também passa por uma transformação. Ela começa como uma mãe que procura explicações médicas e racionalmente compreensíveis para os problemas da filha. Conforme essas explicações deixam de ser suficientes, ela precisa aceitar uma realidade que antes provavelmente rejeitaria. A personagem não é simplesmente transformada em uma pessoa religiosa. Sua principal motivação continua sendo o amor pela filha. Ela aceita a ajuda da igreja porque quer encontrar qualquer possibilidade de salvar Regan. Regan, por sua vez, representa a inocência ameaçada. A menina não escolhe aquilo que acontece com ela. Isso torna a possessão especialmente perturbadora. O público vê uma criança sendo transformada em algo completamente diferente de quem era. O filme também utiliza a casa como parte importante da narrativa. No começo, ela é apenas o lugar onde Chris e Regan vivem. Conforme os acontecimentos avançam, o ambiente se transforma em um espaço de isolamento e ameaça. Quartos, corredores e escadas passam a ter uma atmosfera assustadora. A cama de Regan se torna particularmente importante. Ela funciona como o centro físico da possessão. É ali que muitos dos acontecimentos mais perturbadores acontecem. O quarto, que deveria ser um lugar seguro para uma criança, transforma-se em um ambiente de terror. A escada da casa também tem importância simbólica e narrativa. Ela está associada ao clímax da história e à queda de Carras. Dessa forma, um elemento normal da arquitetura transforma-se em parte da tragédia. Outro ponto importante é que o exorcista não depende exclusivamente de sustos. O terror nasce principalmente da atmosfera, da transformação de Regan e da sensação de impotência dos personagens. O filme permite que a tensão aumente gradualmente. As cenas médicas desempenham uma função fundamental nesse processo. Em vez de apresentar imediatamente o sobrenatural, o filme mostra médicos tentando encontrar uma explicação. Isso faz com que o público acompanhe a mesma jornada de descoberta de Chris. A progressão do enredo pode ser dividida em algumas etapas. Primeiro, temos a apresentação de Regan e Chris. Depois aparecem os comportamentos estranhos.
Em seguida vêm os exames médicos e a incapacidade de encontrar uma solução. Posteriormente surge a possibilidade de possessão. Finalmente, ocorre o confronto religioso. Essa estrutura faz com que a história pareça cada vez mais intensa. O filme começa relativamente devagar e termina em uma situação extrema. Cada etapa elimina uma possível explicação e aumenta a sensação de desespero. A relação entre ciência e religião é outro elemento central. O filme não apresenta simplesmente a ciência como inimiga da fé. Os médicos tentam ajudar Regan e realizam procedimentos destinados a encontrar uma explicação. O problema é que eles não conseguem explicar todos os fenômenos. Carras é particularmente importante porque representa os dois lados. Ele possui formação religiosa e também experiência relacionada à psicologia. Por isso, sua dúvida é mais complexa. Ele não aceita imediatamente que Regan esteja possuída, mas também não consegue ignorar aquilo que testemunha. Merrin representa uma fé mais madura e experiente. Ele já enfrentou forças sobrenaturais anteriormente e entende que a situação exige paciência e resistência. Sua presença funciona como contraste para a insegurança de Carras. No fundo, O Exorcista é uma história sobre uma luta espiritual, mas também sobre pessoas enfrentando situações que não conseguem compreender. Chris não consegue salvar a filha sozinha. Carras não consegue resolver sua crise interior sozinho. Merrin sabe mais, mas também possui limites. O filme também explora o tema do sacrifício. Carras começa a história preocupado com a culpa e termina sacrificando a própria vida para salvar Regan. Essa transformação dá ao final um significado emocional muito maior do que simplesmente derrotar um demônio. Por isso, o encerramento de O Exorcista não deve ser visto apenas como a vitória do bem sobre o mal. É também a história de um homem que recupera seu propósito através de um ato de amor e sacrifício. Em resumo, O Exorcista acompanha Chris MacNeil e sua filha Regan, cuja vida muda quando a menina começa a apresentar comportamentos inexplicáveis. Depois de passar por exames médicos e receber tratamentos sem resultados satisfatórios, Chris começa a considerar a possibilidade de uma possessão demoníaca. O padre Damien Carras investiga o caso enquanto enfrenta sua própria crise de fé. Finalmente, o padre Merrin é chamado para realizar um exorcismo. Os dois sacerdotes enfrentam a entidade que controla Regan, mas o ritual termina em tragédia quando Merrin morre. Carras então assume a responsabilidade de salvar Regan. Ao permitir que a entidade entre em seu próprio corpo, ele consegue libertar a menina. Em seguida, morre após cair da janela, transformando seu ato final em um sacrifício. Regan sobrevive e recupera sua normalidade, enquanto Chris deixa a casa com a filha. O filme termina com uma sensação simultânea de alívio, tristeza e mistério. No fim, O Exorcista não é apenas uma história sobre uma menina possuída. É uma história sobre fé, dúvida, culpa, amor materno, sacrifício e a luta de pessoas comuns contra algo que não conseguem compreender. É justamente essa combinação que faz o filme continuar sendo tão marcante. Mesmo décadas depois de seu lançamento, sua história permanece poderosa porque o verdadeiro terror não está somente no demônio, está na possibilidade de perder alguém que amamos e não ter nenhuma explicação capaz de impedir isso. O grande mérito do elenco está no fato de que os personagens não são apresentados simplesmente como figuras de um filme de terror. Chris MacNeil é uma mãe desesperada, Regan é uma criança cuja personalidade parece desaparecer, o padre Carras é um homem religioso atormentado pela dúvida, e o padre Merrin representa uma fé mais experiente e determinada. Cada ator trabalha uma dimensão diferente da história, fazendo com que o terror tenha consequências emocionais muito fortes. Ellen Burstyn como Chris MacNeil. Ellen Burstyn interpreta Chris MacNeil, a mãe de Regan e a principal personagem através da qual o público acompanha a transformação da menina. Chris é uma atriz famosa que está trabalhando em Washington enquanto vive com a filha. No começo, sua vida parece relativamente normal, mas tudo muda quando Regan começa a apresentar comportamentos estranhos. O trabalho de Burstyn é essencial porque Chris não é inicialmente uma mulher que acredita em possessão demoníaca. Quando os primeiros problemas aparecem, ela procura médicos e especialistas. Sua reação é a de uma mãe tentando encontrar uma explicação racional para aquilo que está acontecendo com a filha. Essa característica torna sua trajetória muito convincente. Burstyn interpreta a transformação emocional de Chris de maneira gradual. No início, existe preocupação, mas também certa confiança de que os médicos conseguirão descobrir o problema. Conforme os exames não produzem respostas satisfatórias, a preocupação transforma-se em desespero. Chris começa a perceber que sua filha está passando por algo que ela não consegue controlar. Uma das maiores qualidades da atriz é transmitir a sensação de impotência.
Chris é adulta, tem dinheiro e acesso a médicos, mas nada disso consegue proteger sua filha. Quanto mais Regan muda, mais Chris percebe que seus recursos convencionais são insuficientes. As cenas entre Chris e os médicos são importantes porque mostram essa crescente frustração. Burshin consegue comunicar a exaustão de uma mãe que está tentando todas as possibilidades disponíveis. Quando a situação chega ao ponto de considerar um exorcismo, o público entende que Chris não tomou essa decisão facilmente. O relacionamento entre Chris e Regan também depende muito da atuação de Burshin. Antes da possessão, ela demonstra carinho e preocupação pela filha. Depois, passa a olhar para Regan com uma mistura de amor, medo e horror. O aspecto mais doloroso é que Chris continua enxergando sua filha dentro daquela criatura aparentemente irreconhecível. A interpretação de Burshin impede que Chris seja simplesmente uma personagem que grita e chora durante todo o filme. Ela apresenta diferentes níveis emocionais: irritação, medo, tristeza, esperança e desespero. Isso dá realismo à personagem. Chris também funciona como ponte entre o público e a história sobrenatural. Como ela começa cética ou pelo menos racional, o espectador pode acompanhar sua mudança de perspectiva. Se uma personagem religiosa acreditasse imediatamente em demônios, o mistério seria menor. Chris precisa ser convencida pelos acontecimentos. Por isso, a atuação de Ellen Burstyn é uma das grandes forças de O Exorcista. Ela transforma uma história sobrenatural em uma história sobre uma mãe que faria qualquer coisa para recuperar a filha. Linda Blair como Regan McNeil. Linda Blair interpreta Regan McNeil, a menina de 12 anos cuja possessão está no centro da narrativa. Seu trabalho é provavelmente o mais difícil de todo o elenco porque ela precisa representar duas versões muito diferentes da personagem. No início, Regan é uma menina relativamente normal, carinhosa e curiosa. Ela tem uma relação próxima com a mãe e demonstra características próprias de uma criança de sua idade. Essa normalidade inicial é importante porque permite que o público perceba o tamanho da transformação posterior. Conforme os acontecimentos avançam, Regan começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos. Sua voz, seus movimentos, suas expressões e sua maneira de falar mudam completamente. Linda Blair precisa convencer o público de que existe uma presença diferente controlando o corpo da menina. A atriz consegue isso principalmente através da linguagem corporal. Seu rosto e seus movimentos tornam-se mais rígidos e ameaçadores. A personagem passa de uma criança vulnerável para uma presença assustadora que parece conhecer as fraquezas de todos ao seu redor. Um dos aspectos mais impressionantes é a capacidade de Blair de alternar entre vulnerabilidade e agressividade. O espectador sabe que, por trás da aparência assustadora, ainda existe uma menina que está sendo vítima de algo que não consegue controlar. Essa dualidade torna Regan uma personagem trágica, e não simplesmente um monstro. A atuação também exige que Blair reaja a acontecimentos que, durante a produção, não necessariamente estavam acontecendo de verdade diante dela. Grande parte do terror dependia de efeitos especiais, mecanismos e manipulações cinematográficas. Portanto, ela precisava reagir de forma convincente a elementos que seriam acrescentados ou utilizados de maneiras diferentes durante a filmagem. O trabalho vocal também é extremamente importante. A voz associada à entidade demoníaca torna-se uma parte essencial da identidade da personagem possuída. Mercedes MC Cambridge é acreditada pela voz do demônio, enquanto outros elementos vocais também foram utilizados na produção. Blair também precisa sustentar cenas extremamente intensas durante longos períodos. A transformação de Regan é progressiva, e a atriz consegue acompanhar essa evolução sem fazer com que a personagem pareça simplesmente uma caricatura. É justamente essa combinação de inocência e horror que tornou Linda Blair tão associada ao filme. Regan se tornou uma das personagens mais reconhecíveis do cinema de terror, e grande parte desse impacto vem da atuação da jovem atriz. Jason Miller como Padre Damien Carras. Jason Miller interpreta o Padre Damien Carras, um dos personagens mais complexos do filme. Carras é sacerdote católico e também possui formação ligada à psicologia. Essa combinação faz dele uma figura perfeita para investigar o caso de Regan, porque ele consegue considerar tanto explicações médicas quanto religiosas. Entretanto, Carras está passando por uma crise pessoal. Ele sofre emocionalmente por causa da doença de sua mãe e sente culpa por não conseguir ajudá-la como gostaria. Sua fé está enfraquecida e ele começa a questionar sua relação com Deus. Jason Miller trabalha essa crise de maneira bastante contida. Carras não é um personagem que constantemente explica seus sentimentos. Muitas vezes, sua dor aparece através de expressões faciais, silêncios e pequenas reações. Essa interpretação é especialmente importante porque o arco de Carras está diretamente ligado ao significado do final.
Ele começa a história como um homem que duvida e termina tomando uma decisão extrema para salvar outra pessoa. Durante as cenas com Regan, Miller precisa demonstrar simultaneamente profissionalismo e desconforto. Carras tenta analisar a situação racionalmente, mas aos poucos percebe que existe algo que não consegue explicar. Sua relação com Chris também é importante. Chris procura nele uma solução porque está desesperada. Carras, por sua vez, não quer dar falsas esperanças. Miller consegue transmitir essa cautela sem fazer com que o personagem pareça indiferente. Quando Carras finalmente aceita a possibilidade de uma possessão, sua atuação muda gradualmente. O personagem passa de investigador para participante direto do conflito. As cenas finais exigem uma intensidade emocional ainda maior. Carras é confrontado pela entidade, que conhece seus sentimentos de culpa e tenta utilizá-los contra ele. Jason Miller interpreta esse conflito como uma batalha psicológica, e não simplesmente como uma luta contra uma criatura. Seu sacrifício final dá ao personagem uma conclusão poderosa. Carras consegue salvar Regan, mas perde a própria vida. Dessa forma, o ator transforma o personagem em uma figura trágica cuja jornada termina com um ato de compaixão. Max von Sydow como Padre Lancaster Merrin. Max von Sydow interpreta o Padre Lancaster Merrin, o sacerdote experiente chamado para ajudar no exorcismo. A presença de von Sydow traz uma autoridade especial ao personagem. Merrin é apresentado como alguém que já enfrentou forças sobrenaturais anteriormente. Enquanto Carras ainda questiona o que está acontecendo, Merrin parece compreender imediatamente a gravidade da situação. A atuação de Max von Sydow é marcada pela contenção. Ele não precisa gritar ou fazer movimentos exagerados para parecer poderoso. Sua voz, postura e expressão transmitem experiência. Isso cria um contraste interessante com Jason Miller. Carras é mais jovem, inseguro e emocionalmente perturbado. Merrin parece saber exatamente o que precisa fazer. Os dois formam uma espécie de equilíbrio entre dúvida e fé. Durante o exorcismo, von Sydow mantém uma postura concentrada mesmo quando a entidade tenta provocá-lo. Seu personagem entende que o ritual é uma batalha de resistência. A morte de Merrin também é significativa. Ele parece ser o personagem mais preparado para enfrentar o demônio, mas mesmo assim não consegue sobreviver. Isso aumenta a sensação de perigo e mostra que a entidade não pode ser derrotada facilmente. O trabalho de Max von Sydow ajuda a transformar Merrin em uma figura quase simbólica. Ele representa a experiência, a tradição e a fé diante de uma ameaça que tenta destruir essas certezas. Lee J. Cobb como Tenente William Kinderman. Lee J. Cobb interpreta o Tenente William Kinderman, um policial que investiga acontecimentos relacionados ao caso. Seu personagem é importante porque oferece uma perspectiva externa sobre aquilo que está acontecendo. Kinderman não participa diretamente do exorcismo, mas está tentando entender os acontecimentos misteriosos ao redor da casa. A interpretação de Cobb traz humanidade e curiosidade ao personagem. Ele não é apresentado como um investigador de terror tradicional. Em várias situações, demonstra uma personalidade conversadora e até simpática. Isso cria um contraste com a atmosfera sombria da história. O trabalho de Lee J. Cobb também ajuda a manter o filme conectado ao mundo real. Enquanto Chris, Carras e Merrin começam a lidar com o sobrenatural, Kinderman continua investigando os acontecimentos como um policial. Kit Vin como Sharon Spencer. Kit Vin interpreta Sharon Spencer, assistente e amiga de Chris. Sharon desempenha uma função importante porque ajuda Chris a lidar com a situação de Regan. Vin interpreta Sharon com bastante naturalidade. Ela não é uma personagem que tenta dominar a narrativa, mas representa uma presença de apoio em meio ao caos. Sua importância cresce porque Chris precisa de alguém em quem possa confiar. Sharon ajuda a organizar a situação e permanece próxima da família durante os acontecimentos. A personagem também ajuda a mostrar como o caso afeta outras pessoas além de Chris e Regan. Jack McGovern como Burke Dennings. Jack McGovern interpreta Burke Dennings, o diretor do filme em que Chris está trabalhando. Seu personagem é apresentado como uma personalidade difícil e bastante peculiar. A participação de McGovern é curta, mas importante para a narrativa. Burke está presente no círculo social de Chris e sua morte se conecta ao mistério que cerca a casa. O ator utiliza uma personalidade forte e excêntrica para fazer com que Burke seja memorável mesmo aparecendo relativamente pouco. Sua presença também contribui para criar a sensação de que a história envolve várias pessoas diferentes. William O'Malley como Padre Jer. William O'Malley interpreta o Padre Jer, personagem que possui uma função especialmente importante no final da história.
Curiosamente, O'Malley era um sacerdote jesuíta e não um ator profissional tradicional. Barton Eyman como Dr. Klein. Barton Eyman interpreta o Dr. Klein, um dos médicos envolvidos no tratamento de Regan. Seu trabalho ajuda a representar a perspectiva médica dentro da narrativa. Klein e os demais médicos tentam encontrar uma explicação racional para o comportamento da menina. Eles representam a ciência diante de uma situação aparentemente inexplicável. Eyman interpreta o personagem de forma profissional e realista, o que é importante porque o filme evita apresentar os médicos como pessoas incompetentes. Eles tentam genuinamente ajudar, mas não conseguem solucionar o problema. Peter Masterson como Dr. Barringer. Peter Masterson interpreta o Dr. Barringer, ligado à clínica onde Regan passa por exames. Sua participação contribui para as cenas médicas e para a crescente frustração de Chris. Assim como os outros médicos, Barringer representa uma tentativa de compreender Regan através da medicina. Sua presença ajuda a estabelecer que a família buscou alternativas antes de recorrer à igreja. Rudolf Suchundler como Carl. Rudolf Suchundler interpreta Carl, o mordomo que trabalha na casa de Chris. O personagem tem uma presença discreta, mas ajuda a tornar a residência mais realista. Carl participa de situações em que a atmosfera da casa vai ficando cada vez mais estranha. Suchundler trabalha com uma atuação relativamente contida, adequada ao personagem. Sua presença também contribui para mostrar que o fenômeno não afeta somente Chris e Regan. Todos que estão próximos da casa percebem que algo está profundamente errado. Vasiliki Maliaros como a mãe de Carras. Vasiliki Maliaros interpreta a mãe do Padre Carras, uma personagem que, apesar de aparecer em poucas cenas, tem enorme importância para compreender a personalidade do sacerdote. A relação entre Carras e sua mãe explica parte da culpa que ele carrega. Ela está doente e depende emocionalmente dele, mas Carras sente que não consegue oferecer a ajuda necessária. Maliaros transmite a fragilidade da personagem, enquanto Jason Miller reage com uma mistura de carinho, preocupação e culpa. Essas cenas são essenciais para compreender por que a crise espiritual de Carras é tão profunda. Titus Van Dis como o tio de Carras. Titus Van Dis interpreta o tio de Carras, outro personagem ligado à vida familiar do sacerdote. Sua participação ajuda a desenvolver o contexto da família e das dificuldades enfrentadas por Carras. Embora não tenha o mesmo peso dos protagonistas, Van Dis contribui para o lado dramático da história, mostrando que Carras possui uma vida pessoal complexa antes de entrar no caso de Regan. Mercedes MC Cambridge e a Voz do Demônio. Um dos trabalhos mais curiosos relacionados ao elenco é o de Mercedes MC Cambridge, que fornece a voz do demônio. A voz é fundamental para criar a sensação de que a entidade dentro de Regan possui uma identidade diferente. A voz não precisava simplesmente soar assustadora. Ela precisava parecer capaz de manipular, provocar e atacar emocionalmente os personagens. Por isso, seu trabalho se tornou uma parte importante da identidade sonora do filme. A voz demoníaca é especialmente eficaz porque contrasta com a aparência infantil de Regan. O público vê uma menina, mas ouve uma presença completamente diferente. Eileen Dietz e a presença demoníaca. Eileen Dietz também participou de elementos associados à aparência do demônio, incluindo o rosto demoníaco utilizado em determinados momentos. Seu trabalho foi importante para criar imagens rápidas e perturbadoras que aparecem durante o filme. Essas aparições são breves, mas funcionam justamente por serem inesperadas. O rosto surge rapidamente e desaparece antes que o espectador possa analisá-lo completamente. O trabalho coletivo do elenco. O grande sucesso do elenco de O Exorcista está na maneira como todos esses atores trabalham para manter a história emocionalmente realista. O filme poderia facilmente ter se transformado em uma produção exagerada, mas Friedkin utiliza atuações relativamente naturais para criar contraste com os acontecimentos sobrenaturais. Ellen Burstyn representa o amor e o desespero de uma mãe. Linda Blair representa a inocência transformada em terror. Jason Miller representa a dúvida e a crise de fé. Max von Sydow representa a experiência religiosa. Lee J. Cobb representa a investigação racional. Kit Vin representa o apoio humano. Os médicos representam a tentativa da ciência de explicar o inexplicável. Essa combinação faz com que o terror pareça mais próximo da realidade. Quando uma cena assustadora acontece, o espectador já está emocionalmente envolvido com os personagens. O relacionamento entre Burstyn e Blair é particularmente importante. Se o público não acreditasse no amor entre Chris e Regan, a história perderia grande parte de seu impacto. Burstyn consegue mostrar que, por trás de todas as cenas perturbadoras, existe uma mãe tentando recuperar a filha que conhece. A atuação de Linda Blair também é essencial para essa relação.
Regan não deve parecer simplesmente uma criança malvada. Ela precisa continuar parecendo uma vítima. Essa dualidade é uma das razões pelas quais sua personagem permanece tão marcante. Jason Miller e Max von Sydow, por outro lado, dão ao filme uma dimensão espiritual. Kharas e Merrin não são simplesmente dois homens tentando expulsar um demônio. Eles representam duas maneiras diferentes de lidar com a fé. Kharas questiona. Merrin acredita. Kharas sofre com a culpa. Merrin parece ter encontrado uma forma de aceitar seu papel. Quando os dois trabalham juntos, suas diferenças tornam o exorcismo muito mais interessante. O elenco secundário também é essencial porque cria uma sensação de mundo real. Policiais, médicos, funcionários, familiares e religiosos fazem com que Georgetown pareça uma comunidade verdadeira. O sobrenatural acontece dentro desse mundo cotidiano, e essa combinação aumenta o horror. No final, o elenco de O Exorcista é uma das principais razões pelas quais o filme continua tão respeitado. Os efeitos visuais podem impressionar, a maquiagem pode assustar e a atmosfera pode ser perturbadora, mas são os atores que dão significado emocional a tudo isso. Ellen Burstyn transforma Chris McNeil em uma mãe desesperada e determinada. Linda Blair cria uma Regan assustadora e, ao mesmo tempo, profundamente trágica. Jason Miller dá ao Padre Kharas uma dimensão humana marcada por culpa, dúvida e sacrifício. Max von Sydow faz de Merrin uma presença serena e poderosa. Lee J. Cobb, Kit Vin, Jack McGovern, William O'Malley e os demais integrantes do elenco completam esse universo com interpretações realistas. Por isso, o legado de O Exorcista não pode ser explicado apenas pelo fato de ser um dos filmes de terror mais famosos já realizados. Seu verdadeiro impacto vem da combinação entre terror e drama humano. No centro da história existe uma menina, uma mãe e dois sacerdotes. O sobrenatural é aterrorizante, mas são as relações entre esses personagens que fazem o público se importar com o resultado. Quando falamos dos efeitos visuais de O Exorcista, 1973, existe uma informação fundamental: o filme não utilizou CGI. A computação gráfica cinematográfica ainda estava muito longe de se tornar uma ferramenta comum, portanto William Friedkin e sua equipe tiveram de criar o terror utilizando efeitos práticos, maquiagem, próteses, mecanismos físicos, truques de câmera, iluminação, montagem, som e técnicas de fotografia. E justamente essa limitação tecnológica ajudou a produzir um dos filmes de terror mais realistas e perturbadores de sua época. O Exorcista é particularmente interessante porque seus efeitos não existem apenas para mostrar uma criatura sobrenatural. Eles precisam convencer o público de que uma menina aparentemente normal está passando por uma transformação física e psicológica. O corpo de Regan torna-se o principal campo de batalha do filme. Por isso, maquiagem, próteses e efeitos mecânicos são tão importantes quanto os efeitos visuais tradicionais. O trabalho de efeitos especiais foi realizado por uma equipe liderada por profissionais como Marcel Vercolteri, responsável por importantes efeitos físicos e mecânicos da produção. A maquiagem e os efeitos protéticos também tiveram participação fundamental de artistas especializados, enquanto Dick Smith, um dos grandes nomes da maquiagem cinematográfica, desempenhou um papel extremamente importante na criação da aparência envelhecida e deformada de Regan. Um dos maiores desafios era fazer Linda Blair parecer progressivamente diferente durante o filme. No começo, Regan é uma menina normal. Conforme a possessão avança, seu rosto e seu corpo precisam demonstrar que alguma coisa terrível está acontecendo. A transformação não poderia aparecer de uma única vez. Ela precisava evoluir gradualmente. Para isso, a produção utilizou maquiagem protética. Próteses faciais permitiram alterar a aparência de Linda Blair, criando uma pele mais envelhecida, marcas, ferimentos e outras deformações. O objetivo não era simplesmente transformar a atriz em um monstro. Era criar a sensação de que o corpo de uma criança estava sendo alterado por uma força sobrenatural. Uma das características mais impressionantes da maquiagem é que ela parece relativamente realista. Em vez de produzir uma aparência extremamente fantástica, os artistas criaram ferimentos e deformações que parecem fisicamente possíveis. Essa abordagem aumenta o desconforto porque o público consegue acreditar que está vendo uma pessoa real. O trabalho de Dick Smith foi especialmente importante nesse aspecto. Smith era conhecido por desenvolver técnicas sofisticadas de maquiagem protética e transformação facial. Em O Exorcista, seu trabalho ajudou a estabelecer a aparência visual de Regan durante os estágios mais avançados da possessão. Uma das imagens mais famosas é o rosto de Regan depois que sua aparência começa a mudar radicalmente. A pele parece machucada, os olhos apresentam uma expressão diferente e o rosto assume características muito mais agressivas. Tudo isso foi obtido principalmente através de maquiagem e próteses, e não através de manipulação digital.
Outro efeito marcante é o aparecimento de feridas e arranhões no corpo de Regan. Esses efeitos precisavam parecer convincentes em close UPS. Para isso, os maquiadores utilizavam materiais especiais aplicados diretamente sobre a pele ou sobre próteses. A maquiagem também era fundamental porque as câmeras do período podiam registrar muitos detalhes. Não havia a possibilidade de simplesmente corrigir digitalmente uma imperfeição depois da filmagem. O efeito precisava funcionar fisicamente diante da lente. Um dos momentos mais perturbadores é a transformação do rosto de Regan em determinadas cenas. Para criar a aparência demoníaca, foram utilizados diferentes níveis de maquiagem, iluminação e enquadramento. Em algumas situações, o público vê a personagem diretamente e em outras, a câmera mostra apenas partes do rosto ou utiliza sombras para esconder detalhes. A iluminação tem um papel enorme nesses efeitos. O diretor de fotografia Owen Roisman utilizou uma abordagem relativamente naturalista, mas a luz também podia ser utilizada para criar uma atmosfera desconfortável. O quarto de Regan frequentemente aparece com áreas escuras e contrastes fortes, fazendo com que o ambiente pareça cada vez menos seguro. A própria casa funciona como parte do efeito visual. No começo, os ambientes parecem normais. Conforme a história avança, os mesmos espaços passam a parecer ameaçadores. Esse tipo de efeito exigia planejamento cuidadoso. Os cabos ou estruturas utilizados para sustentar a atriz não poderiam aparecer no enquadramento. A iluminação também precisava ser controlada para não revelar sombras ou equipamentos indesejados. Em uma produção moderna, uma cena assim poderia ser criada facilmente com composição digital. O personagem poderia ser filmado separadamente e depois colocado sobre a cama em uma imagem digital. Em 1973, porém, a equipe precisava encontrar soluções físicas. Outro efeito importante está relacionado à cama que se movimenta violentamente. A produção utilizou mecanismos físicos para fazer a cama tremer e se mover. Esses efeitos mecânicos davam à cena uma sensação de força sobrenatural sem precisar mostrar diretamente a entidade. O movimento físico dos objetos é particularmente eficaz porque o espectador vê algo que realmente está acontecendo no ambiente. A cama se move, os objetos vibram e o quarto parece ser afetado por uma força invisível. O filme também utiliza efeitos de maquiagem para representar o envelhecimento de Regan. Em determinado momento, a personagem parece muito mais velha do que realmente é. Isso exigia próteses faciais cuidadosamente moldadas e aplicadas. O desafio era fazer Linda Blair continuar reconhecível. Se a maquiagem alterasse completamente seu rosto, o público poderia perder a conexão com a personagem. Portanto, os efeitos precisavam modificar sua aparência sem apagar totalmente sua identidade. A maquiagem demoníaca também utilizava diferentes expressões e configurações. Nem todas as cenas exigiam a mesma aparência. Algumas mostravam Regan relativamente próxima de sua aparência original, enquanto outras apresentavam uma versão muito mais deformada. Outro recurso utilizado foi o uso de um dublê ou substituto em determinadas cenas de efeitos. Isso permitia realizar ações perigosas ou extremamente difíceis sem colocar Linda Blair em risco. Em algumas sequências, a câmera enquadra a personagem de maneira que o público não percebe imediatamente que está vendo outra pessoa. Um dos casos mais conhecidos envolve a representação de Regan durante cenas fisicamente violentas. Quando o corpo precisa realizar movimentos extremos, a produção pode utilizar bonecos, dublês ou mecanismos específicos. O resultado final é criado através da combinação de várias tomadas. Essa combinação é uma parte essencial dos efeitos visuais de O Exorcista. Muitas vezes, o público imagina que uma cena foi realizada de uma única maneira, quando na realidade ela é resultado de várias técnicas diferentes. A famosa cena em que Regan gira a cabeça é outro exemplo clássico de efeitos práticos. Não existe o movimento real do pescoço de Linda Blair. A produção utilizou uma cabeça mecânica ou manequim especialmente construído para produzir o efeito. Esse tipo de efeito era extremamente sofisticado para a época. Uma cabeça artificial precisava parecer suficientemente real para que o público acreditasse que estava vendo Regan. O cabelo, a pele, os olhos e os detalhes faciais precisavam ser cuidadosamente reproduzidos. O movimento também precisava ser controlado mecanicamente. A cabeça era manipulada por mecanismos ocultos, permitindo que girasse de uma maneira impossível para uma pessoa real. A iluminação ajuda novamente a esconder imperfeições. A cena é relativamente escura e o enquadramento direciona a atenção do público para o movimento sobrenatural. A combinação entre o efeito mecânico e a fotografia cria uma imagem que se tornou uma das mais famosas do cinema de terror. O filme também utiliza dublês mecânicos de Regan para determinados momentos.
Esses bonecos permitiam realizar movimentos que seriam perigosos ou impossíveis para uma criança. Os manequins podiam ser controlados por mecanismos internos e filmados de maneira que parecessem humanos. Um exemplo particularmente perturbador é a forma como Regan se movimenta durante algumas cenas. Seus movimentos parecem anormais porque foram criados através de uma combinação de atuação, maquiagem, dublês e efeitos mecânicos. Outro elemento importante são os efeitos de sangue. O sangue utilizado no filme era físico e aplicado durante as filmagens. Em determinadas cenas, sangue falso aparece em ferimentos, no rosto ou em outras partes do corpo. O uso de sangue realista era particularmente importante porque o filme pretendia criar uma sensação de desconforto físico. O público não deveria sentir que estava vendo um monstro de fantasia. Deveria sentir que estava observando uma pessoa sendo submetida a algo terrível. As cenas envolvendo ferimentos foram cuidadosamente preparadas pelos maquiadores. Próteses permitiam que os artistas criassem cortes, cicatrizes e lesões que pareciam reais diante da câmera. A maquiagem também foi utilizada para representar o estado físico cada vez mais deteriorado de Regan. Conforme o exorcismo se aproxima, sua aparência torna-se mais assustadora. A pele parece mais danificada e o rosto transmite uma sensação de sofrimento. O filme também utiliza efeitos especiais de temperatura e respiração. Em determinadas cenas, especialmente durante o exorcismo, o ambiente parece extremamente frio. A respiração dos personagens pode ser vista no ar, criando a impressão de que a temperatura do quarto caiu de maneira sobrenatural. Para conseguir esse efeito, a produção precisou controlar cuidadosamente a temperatura do ambiente durante as filmagens. O resultado é particularmente impressionante porque não depende de CGI. É um fenômeno físico capturado pela câmera. Esse detalhe também reforça a presença sobrenatural. Não é necessário mostrar o demônio. Basta mostrar que o ambiente está reagindo à sua presença. Outro recurso importante é o efeito de som sincronizado com os efeitos físicos. Embora som não seja tecnicamente CGI ou VFX, ele é essencial para vender os efeitos visuais. Quando a cama se move, por exemplo, o som aumenta a sensação de violência. Quando algo acontece fora da câmera, o áudio permite que o espectador imagine o que ocorreu. O design de som de O Exorcista é extremamente importante para a atmosfera. Ruídos, gritos, vozes e sons ambientais são combinados para criar a sensação de que o quarto está sendo invadido por uma presença invisível. A voz demoníaca também é um efeito fundamental. Mercedes MC Cambridge participou da criação da voz associada à entidade, produzindo uma voz áspera e assustadora. O som foi trabalhado para parecer diferente da voz normal de Regan. A fotografia e a montagem também podem ser consideradas parte do sistema de efeitos visuais. Friedkin frequentemente corta rapidamente entre diferentes imagens para criar uma sensação de desorientação. O público pode ver Regan, depois um objeto, depois uma reação de outro personagem, criando uma sequência que parece mais sobrenatural do que qualquer tomada isolada. Um dos recursos mais famosos relacionados ao filme é a utilização de imagens subliminares ou flashes extremamente rápidos de rostos demoníacos. Algumas imagens aparecem por frações de segundo, criando uma sensação quase inconsciente de desconforto. Esses efeitos não dependem de tecnologia digital. Eles são resultado da edição e da fotografia. A rapidez com que as imagens aparecem faz com que o espectador nem sempre consiga processá-las conscientemente, mas ainda assim registra a sensação de que viu algo estranho. O filme também utiliza maquetes e efeitos físicos em algumas situações, especialmente para criar determinados elementos relacionados à casa e às ações sobrenaturais. Quando uma cena exigia algo impossível de realizar diretamente com atores, a produção poderia recorrer a modelos ou elementos construídos especialmente para a filmagem. A ausência de CGI é ainda mais impressionante quando observamos algumas das cenas mais extremas. Atualmente, seria possível realizar digitalmente praticamente todos esses efeitos. A cabeça girando poderia ser feita com uma criatura 3D. A levitação poderia ser criada em computador. As feridas poderiam ser adicionadas digitalmente. A respiração fria poderia ser inserida na pós-produção. Em O Exorcista, porém, os efeitos precisavam existir fisicamente diante da câmera. Isso fazia com que a equipe tivesse menos liberdade para corrigir problemas depois. Se uma prótese não funcionasse, era necessário refazê-la. Se o mecanismo não produzisse o movimento correto, precisava ser ajustado. Essa dificuldade também explica por que os efeitos parecem tão tangíveis. Existe uma diferença visual entre um efeito completamente digital e um objeto físico filmado em um ambiente real. Em O Exorcista, muitas das coisas que vemos realmente estavam presentes no cenário.
O uso de efeitos mecânicos é especialmente importante. Motores, cabos, mecanismos hidráulicos e estruturas escondidas permitiam que objetos e manequins se movessem de maneiras impossíveis. A equipe precisava planejar cuidadosamente cada movimento. A cena da cama, por exemplo, precisava coordenar o movimento do colchão, do corpo de Regan, da câmera, da iluminação e dos atores. Um erro poderia revelar o mecanismo ou interromper a filmagem. Os efeitos de maquiagem também exigiam muito tempo. Colocar próteses faciais complexas pode levar horas. Além disso, o material precisava permanecer estável durante a filmagem. Calor, suor e movimento poderiam prejudicar a maquiagem. Linda Blair passou por longas sessões de maquiagem para as diferentes aparências de Regan. Isso mostra que o trabalho dos artistas de efeitos especiais era tão importante quanto o trabalho dos atores. Outro ponto interessante é que nem todos os efeitos pretendem parecer perfeitos. Algumas imagens têm uma aparência ligeiramente artificial quando observadas com os olhos modernos. Mas isso não necessariamente prejudica o filme. O público de 1973 não possuía as mesmas expectativas visuais de hoje. Além disso, o filme usa escuridão e enquadramento para impedir que o espectador examine os efeitos por muito tempo. Quando uma imagem é rápida ou parcialmente escondida, nossa mente preenche os detalhes. Essa é uma das grandes lições de O Exorcista: o que não vemos pode ser tão importante quanto o que vemos. A produção também aproveitou a arquitetura real da casa. O ambiente não precisava ser digitalmente criado. A própria casa, seus corredores e sua escada contribuíam para a atmosfera. A escada, em particular, tornou-se parte importante do clímax. A queda de Carras exigiu planejamento de dublês, fotografia e efeitos físicos. A sequência precisava parecer extremamente perigosa sem colocar o ator em risco. Para essas cenas, foram utilizados métodos de segurança e dublês, além de diferentes ângulos de câmera. O resultado final parece uma ação contínua, mas é construído através de vários elementos. O mesmo princípio aparece em outras cenas perigosas. A câmera pode mostrar uma parte do movimento com o ator, cortar para um dublê e depois voltar ao personagem. O espectador interpreta tudo como uma única ação. É importante destacar também o trabalho de miniaturas e fotografia composta associado a determinadas imagens do filme. Técnicas óticas permitiam combinar diferentes elementos de uma cena sem necessidade de computadores. Esses métodos eram parte do repertório tradicional dos efeitos cinematográficos. Uma imagem podia ser filmada separadamente e depois combinada utilizando técnicas fotográficas. O resultado final podia parecer uma única tomada. Tudo isso demonstra que a ausência de CGI não significa ausência de efeitos visuais. Pelo contrário, O Exorcista possui uma quantidade enorme de efeitos, eles simplesmente pertencem à era dos efeitos práticos e óticos. Se compararmos com filmes modernos, a principal diferença está no processo. Atualmente, um artista de VFX pode trabalhar em uma imagem digital durante semanas, adicionando detalhes, removendo objetos e modificando iluminação. Em 1973, grande parte do trabalho tinha de ser concluída antes da câmera começar a filmar. Essa limitação exigia planejamento. Direção, fotografia, maquiagem, efeitos mecânicos e atuação precisavam trabalhar juntos. E o resultado é extremamente eficaz. Mesmo décadas depois, muitas das imagens de O Exorcista continuam perturbadoras. Isso acontece porque os efeitos estão integrados à narrativa. Eles não existem simplesmente para impressionar. Cada efeito tem uma função dramática. A maquiagem mostra a deterioração de Regan. A cama demonstra a presença sobrenatural. A cabeça mecânica cria uma imagem impossível. A respiração fria transforma o quarto em um ambiente sobrenatural. Os efeitos sonoros tornam a presença do demônio mais ameaçadora. A iluminação esconde e revela informações. O filme também demonstra a importância de não exagerar na exposição do monstro. A entidade nunca precisa aparecer claramente como uma criatura física convencional. Em grande parte do tempo, ela existe através da voz, do corpo de Regan e das reações dos personagens. Isso faz com que o terror seja mais psicológico. O público sabe que existe uma presença, mas não consegue compreendê-la completamente. Em termos de CGI, portanto, a resposta é simples: não há CGI moderno em O Exorcista de 1973. O filme foi produzido antes da era dos efeitos digitais e depende principalmente de maquiagem, próteses, bonecos mecânicos, mecanismos físicos, dublês, efeitos óticos, iluminação, montagem e som. Essa abordagem acabou dando ao filme uma qualidade muito especial.
Os efeitos são físicos e tangíveis, mas também são cuidadosamente escondidos. A equipe não queria que o público pensasse em como o efeito havia sido criado. Queria que o público acreditasse naquilo que estava vendo. Mais de 50 anos depois, muitos desses efeitos continuam sendo estudados justamente porque demonstram como criatividade e planejamento podem compensar limitações tecnológicas. Um filme não precisa de CGI para criar imagens memoráveis. Precisa entender como câmera, luz, maquiagem, movimento, som e atuação podem trabalhar juntos. No final, os efeitos visuais de O Exorcista são importantes não apenas por sua qualidade técnica, mas porque estão profundamente ligados à narrativa. A transformação de Regan, a atmosfera do quarto, o exorcismo e os momentos sobrenaturais funcionam porque os efeitos parecem fazer parte do mundo físico. O verdadeiro segredo de O Exorcista está na combinação entre efeitos práticos e imaginação. Em vez de mostrar tudo digitalmente, Friedkin e sua equipe fizeram o público sentir que algo impossível estava acontecendo dentro de um ambiente real. É por isso que, mesmo em uma época dominada por CGI extremamente sofisticado, O Exorcista continua assustador. A tecnologia mudou, mas os princípios fundamentais do terror permanecem os mesmos: criar expectativa, esconder informações, surpreender o público e fazer com que uma situação impossível pareça, por alguns instantes, absolutamente real. O Exorcista, lançado originalmente em 1973, não foi apenas um sucesso de terror, tornou-se um dos maiores fenômenos comerciais da história do cinema. Dirigido por William Friedkin e baseado no romance de William Peter Blatty, o filme chegou aos cinemas em 26 de dezembro de 1973 e rapidamente ultrapassou as expectativas da indústria. Com um orçamento estimado na faixa de 11 a 12 milhões de dólares, dependendo da fonte e da metodologia utilizada, a produção alcançou centenas de milhões de dólares em arrecadação ao longo de suas diversas exibições e relançamentos. O mais impressionante é que o sucesso de O Exorcista não ficou limitado ao seu lançamento original. O filme continuou retornando aos cinemas em diferentes momentos, ganhou versões restauradas e estendidas e passou por praticamente todas as principais gerações de mídia doméstica: VHS, Betamax, Laserdisc, DVD, Blu-ray e, posteriormente, formatos de alta definição. Dessa maneira, a história comercial do filme pode ser dividida em duas grandes partes: o fenômeno cinematográfico iniciado em 1973 e a longa vida do título no mercado de home media. O impacto comercial do lançamento original. Quando O Exorcista chegou aos cinemas norte-americanos em dezembro de 1973, o gênero de terror ainda não possuía o mesmo peso comercial que teria nas décadas seguintes. Existiam filmes de enorme importância no gênero, mas uma produção de terror com orçamento relativamente elevado e ambições de grande lançamento ainda era uma aposta considerável. A Warner Bros. Apostou fortemente no filme. O lançamento inicial aconteceu em 26 de dezembro de 1973, e a produção rapidamente chamou a atenção do público. O interesse não vinha apenas do gênero. O romance de William Peter Blatty já havia criado uma grande expectativa, enquanto o tema da possessão demoníaca provocava curiosidade e controvérsia. O filme também possuía uma característica comercial muito importante: ele não era vendido simplesmente como um filme de monstros. A campanha apresentava a história como algo assustadoramente próximo da realidade, envolvendo uma criança, uma mãe e uma possível manifestação demoníaca. Isso ajudou a criar uma sensação de acontecimento cultural. O público queria descobrir por que o filme estava causando tantas reações. Relatos de espectadores passando mal, abandonando sessões ou ficando profundamente perturbados ajudaram a alimentar sua reputação. Independentemente de quanto desses relatos tenha sido exagerado pela publicidade e pela imprensa, eles contribuíram para transformar o filme em um evento. A bilheteria nos Estados Unidos. Os números de bilheteria variam de acordo com a fonte e com a maneira como os relançamentos são contabilizados. O Box Office Mojo registra aproximadamente 233 milhões de dólares em bilheteria doméstica para todas as exibições contabilizadas, enquanto The Numbers apresenta cerca de 231 milhões de dólares para o mercado doméstico. Essa diferença não significa necessariamente que uma das fontes esteja errada. Filmes antigos frequentemente apresentam diferenças nos bancos de dados porque existem diferentes métodos de contabilizar relançamentos, mercados, períodos de exibição e valores históricos. O número mais interessante é o desempenho do lançamento original. O Box Office Mojo registra aproximadamente 193 milhões de dólares para o lançamento original, antes de somar os valores obtidos em versões posteriores. Para um filme lançado em 1973, esse resultado foi extraordinário. O longa conseguiu permanecer em cartaz por um período excepcionalmente longo, tornando-se um fenômeno que ultrapassou o ciclo normal de lançamento de uma produção.
A força da bilheteria também demonstra que o público não estava apenas curioso durante as primeiras semanas. A demanda continuou forte por um período prolongado, permitindo que a produção acumulasse uma arrecadação enorme. O desempenho internacional. O sucesso também atravessou as fronteiras dos Estados Unidos. De acordo com os dados atualmente compilados pelo Box Office Mojo, as exibições internacionais contabilizadas representam aproximadamente 198 milhões de dólares, levando a uma arrecadação mundial de cerca de 431 milhões de dólares em todas as versões e relançamentos registrados. O The Numbers apresenta aproximadamente 198 milhões de dólares internacionais e cerca de 429 milhões de dólares mundialmente. Mais uma vez, as pequenas diferenças entre os bancos de dados estão relacionadas às formas de contabilização. O ponto principal é que O Exorcista alcançou uma escala comercial internacional extraordinária. O filme também teve lançamentos em diversos países ao longo dos anos. Em alguns mercados, a distribuição foi afetada pela classificação indicativa, pela censura ou por questões culturais relacionadas ao conteúdo religioso. Mesmo assim, a curiosidade internacional pelo filme foi enorme. O fato de uma história profundamente ligada ao catolicismo e à cultura americana ter conseguido conquistar públicos de diferentes países demonstra a força universal do conceito. Medo de perder o controle do próprio corpo, medo do desconhecido e preocupação de uma mãe com sua filha são elementos compreensíveis em praticamente qualquer cultura. Comparação entre orçamento e arrecadação. O orçamento de produção é geralmente citado em aproximadamente 11 milhões de dólares, embora algumas bases de dados apresentem 12 milhões. Mesmo utilizando a estimativa mais alta, a relação entre investimento e bilheteria foi extraordinária. Considerando aproximadamente 430 milhões de dólares em arrecadação mundial contabilizada ao longo de seus lançamentos, o filme conseguiu multiplicar muitas vezes seu orçamento. É importante lembrar, porém, que bilheteria não é a mesma coisa que lucro líquido. O valor pago pelo público é dividido entre cinemas e distribuidora, e ainda existem custos de produção, marketing, distribuição e outros gastos. Portanto, não seria correto simplesmente subtrair o orçamento da bilheteria e chamar o resultado de lucro. Mesmo assim, comercialmente, O Exorcista foi um triunfo gigantesco. A produção tornou-se uma das propriedades mais valiosas da Warner Bros. E demonstrou que um filme de terror sério poderia funcionar em escala de blockbuster. A importância do modelo de distribuição. Um detalhe interessante da história comercial do filme é a estratégia de distribuição utilizada pela Warner Bros. O estúdio adotou um modelo conhecido como Full Distribution, no qual a própria distribuidora assumia o aluguel dos cinemas e mantinha uma parcela maior da receita de bilheteria. Esse modelo era arriscado porque transferia mais responsabilidade para o estúdio, mas também poderia proporcionar uma participação maior na receita quando o filme fosse extremamente bem-sucedido. No caso de O Exorcista, a estratégia funcionou muito bem porque a demanda foi extraordinária. O sucesso permitiu que a Warner Bros. Aproveitasse diretamente o enorme interesse do público. O filme também conseguiu permanecer em cartaz por um período muito longo. Dados históricos indicam que seu primeiro ciclo de exibição chegou a aproximadamente 105 semanas, ou seja, pouco mais de 2 anos. Isso demonstra que não foi simplesmente um sucesso de algumas semanas. Foi um fenômeno sustentado ao longo do tempo. O primeiro grande relançamento. Depois do sucesso inicial, O Exorcista continuou retornando aos cinemas. Em 1979, por exemplo, houve um relançamento em 70mm, com alterações na apresentação da imagem. Esses relançamentos permitiam que novas gerações de espectadores descobrissem o filme na tela grande. A estratégia de relançamento tornou-se particularmente importante porque o filme passou a ser visto não apenas como um produto de seu ano de lançamento, mas como um clássico. Ao longo das décadas seguintes, diferentes versões foram exibidas. Isso contribuiu para aumentar ainda mais sua arrecadação acumulada. O relançamento de 2000. Um dos acontecimentos mais importantes na história comercial do filme aconteceu em 2000, quando a Warner Bros. Lançou uma versão ampliada conhecida inicialmente como The Version You've Never Seen, posteriormente associada ao título Extended Director's Cut. Essa versão não era simplesmente uma cópia restaurada do filme original. Ela incluía cenas adicionais e algumas alterações na montagem e no tratamento visual. O relançamento teve enorme sucesso. O Box Office Mojo registra aproximadamente 39,7 milhões de dólares nos Estados Unidos e cerca de 72,4 milhões internacionalmente, totalizando aproximadamente 112 milhões de dólares para esse grupo de lançamento. Esse resultado é impressionante porque aconteceu quase 27 anos depois da estreia original. Em vez de depender apenas da nostalgia, o estúdio apresentou a versão restaurada como uma nova oportunidade de experimentar O Exorcista no cinema.
Para muitos espectadores jovens, foi praticamente como descobrir o filme pela primeira vez. A importância da versão estendida. A versão estendida também teve impacto no mercado doméstico. O público que havia conhecido apenas a versão original passou a ter interesse em comparar as duas versões. Entre os elementos adicionais estava a famosa cena conhecida como o Spider-Walk, na qual Rega aparece realizando movimentos extremamente perturbadores pela escada. A versão estendida também apresentava modificações de imagem e pequenas alterações em outras cenas. O objetivo era oferecer uma experiência diferente sem abandonar completamente a identidade do filme original. Esse tipo de estratégia acabou se tornando muito comum em Hollywood, mas em 2000 teve um significado especial para O Exorcista. O filme estava sendo apresentado a uma nova geração justamente no momento em que o DVD começava a se tornar uma força enorme no mercado de home entertainment. A chegada ao VHS e outros formatos. A vida de O Exorcista no mercado doméstico começou décadas antes do Blu-ray. O filme chegou ao mercado de vídeo doméstico em formatos como VHS e Betamax, e posteriormente passou por Laserdisc e outras plataformas físicas. Esses primeiros lançamentos eram importantes porque permitiam que um filme que anteriormente dependia de uma sessão de cinema pudesse ser assistido repetidamente em casa. Entretanto, o filme possuía uma característica especial: assistir ao Exorcista em casa era uma experiência diferente de assistir no cinema. O público podia pausar, voltar cenas e observar detalhes que talvez não percebesse na primeira exibição. Com o crescimento do mercado de vídeo, o título começou a adquirir uma nova vida comercial. O lançamento em DVD. A chegada do DVD marcou uma transformação significativa. O primeiro lançamento em DVD é geralmente datado de 1997, e posteriormente o filme recebeu edições especiais mais elaboradas. O DVD permitia uma qualidade de imagem e som superior ao VHS, além de oferecer espaço para materiais extras. Em 1998, a Warner Bros. Lançou uma edição especial relacionada ao 25º aniversário, disponível em VHS e DVD. Essa edição ajudou a transformar o filme em um verdadeiro produto de colecionador. As edições especiais também começaram a explorar uma característica importante do mercado de home media: o consumidor não comprava apenas o filme, mas também a experiência de possuir uma versão especial. Isso significava incluir trailers, entrevistas, materiais de bastidores, informações sobre a produção e versões alternativas ou cenas adicionais. A edição de 25º aniversário. A edição comemorativa de 25 anos foi especialmente importante para preservar o legado do filme. Além da apresentação do longa, o lançamento oferecia material adicional que ajudava os fãs a compreender melhor a produção. Uma das características interessantes era a inclusão de material relacionado ao final original e outras informações sobre o filme. Esse tipo de edição contribuiu para transformar O Exorcista em um objeto de coleção. O filme já não era apenas algo que se assistia uma vez no cinema, passou a fazer parte da biblioteca pessoal dos fãs. A versão de 2000 no home media. Depois do relançamento cinematográfico de 2000, a versão estendida também chegou ao mercado doméstico em VHS e DVD. A comercialização dessa edição aproveitou diretamente o interesse provocado pela nova versão exibida nos cinemas. Isso criou uma situação interessante: o consumidor podia escolher entre a versão cinematográfica original e uma versão expandida. Para colecionadores, essa diferença tornou-se particularmente importante. O filme passou a existir em várias formas, e cada edição apresentava pequenas diferenças ou materiais complementares. A chegada do Blu-ray. O Blu-ray representou outra grande mudança. A alta definição permitiu que O Exorcista fosse apresentado com uma imagem muito mais detalhada do que era possível nos formatos de vídeo anteriores. A versão em Blu-ray relacionada à edição estendida apareceu em 2010, e posteriormente o filme recebeu outras edições comemorativas. A edição de 2013, por exemplo, foi associada ao 40º aniversário e reuniu as duas versões do filme, além de materiais extras. Essa estratégia foi particularmente interessante porque oferecia ao colecionador não apenas uma versão restaurada, mas também acesso às diferentes interpretações do filme. O Blu-ray tornou-se, assim, uma das principais formas de preservar o filme para novas gerações. A edição de 40º aniversário. A edição de 40 anos, lançada em Blu-ray, consolidou a ideia de O Exorcista como uma obra de patrimônio cinematográfico. Além da restauração, a edição reuniu materiais de bastidores e conteúdos relacionados à produção. Isso é particularmente valioso para um filme como O Exorcista, porque sua realização envolveu técnicas de maquiagem, efeitos especiais e escolhas de direção que continuam sendo estudadas. O lançamento também reforçou a importância do trabalho de William Friedkin e William Peter Blatty na construção do filme.
A evolução para as plataformas digitais. Com a diminuição gradual da importância dos discos físicos e o crescimento do streaming e das lojas digitais, O Exorcista também passou a fazer parte do mercado de distribuição digital. Essa etapa é diferente das anteriores porque o espectador já não precisa possuir fisicamente o filme. Ele pode simplesmente acessar uma versão digital através de uma plataforma ou loja compatível. Para um clássico tão antigo, isso representa uma enorme vantagem de preservação comercial. Mesmo pessoas que nunca ouviram falar do filme durante sua época de lançamento podem encontrá-lo décadas depois. Ao mesmo tempo, a disponibilidade digital pode variar conforme o país, a plataforma e os contratos de distribuição. Por isso, a existência de uma versão digital não significa necessariamente que ela esteja disponível permanentemente em todos os mercados. O relançamento do 50º aniversário. Em 2023, O Exorcista completou 50 anos, e a ocasião foi marcada por novas exibições especiais. O Box Office Mojo registra um relançamento de aniversário de 50 anos em vários mercados durante o período de setembro e outubro de 2023. Essa celebração demonstra como o filme continua tendo valor comercial 5 décadas depois de sua estreia. É raro que um filme de terror consiga permanecer culturalmente relevante por tanto tempo e ainda voltar aos cinemas para atrair espectadores. O Exorcista conseguiu isso porque sua reputação não desapareceu com o passar dos anos. O aniversário também serviu para apresentar o filme a públicos que talvez só o conhecessem por referências na cultura popular. O desempenho no mercado físico. Os dados disponíveis para vendas domésticas mostram que o filme continuou gerando receita através de mídias físicas. O The Numbers estima aproximadamente $360 mil em vendas de DVD e cerca de $7,5 milhões em vendas de Blu-ray, totalizando aproximadamente $7,9 milhões nessas categorias registradas. Esses números devem ser interpretados com cuidado porque não representam necessariamente todas as receitas históricas de home video. Filmes antigos passaram por diferentes formatos e períodos de distribuição, e os bancos de dados modernos nem sempre conseguem capturar completamente as vendas de VHS, Laserdisc, DVD e todas as edições internacionais. Mesmo assim, eles demonstram a importância do Blu-ray para o mercado moderno do filme. A edição em 4K. A evolução tecnológica continuou com versões em 4K Ultra HD Blu-ray, que permitem uma apresentação ainda mais detalhada da fotografia original. Para um filme de 1973, uma restauração em 4K é particularmente interessante porque permite que o público observe detalhes da cinematografia, maquiagem, cenários e efeitos práticos que poderiam ficar escondidos em cópias antigas. Ao contrário do CGI moderno, muitos dos efeitos de O Exorcista foram criados fisicamente diante da câmera. Uma restauração de alta resolução pode, portanto, revelar a complexidade desses trabalhos. Por outro lado, uma restauração precisa ser cuidadosamente realizada para preservar a aparência original. Não se trata simplesmente de aumentar a resolução. É necessário respeitar granulação, contraste, cores e características fotográficas do material original. Por que o home media foi tão importante? A trajetória de O Exorcista no home media é importante porque mostra como um filme pode continuar economicamente relevante muito depois de abandonar as salas de cinema. Nos anos 1970, o público precisava ir ao cinema para assistir ao filme. Depois, podia alugá-lo ou comprá-lo em VHS. Mais tarde, podia adquirir um DVD. Depois vieram Blu-ray, versões digitais, streaming e 4K. Cada nova tecnologia ofereceu uma oportunidade comercial para apresentar novamente o filme. Além disso, cada geração descobriu O Exorcista de maneira diferente. Para algumas pessoas, ele foi uma experiência cinematográfica nos anos 1970. Para outras, foi um VHS ou DVD encontrado em casa. Para gerações posteriores, pode ter sido um Blu-ray, uma plataforma digital ou uma exibição de aniversário. Essa capacidade de atravessar gerações é uma das principais razões de seu sucesso duradouro. Conclusão. O relatório comercial de O Exorcista mostra uma trajetória extraordinária. Com um orçamento de aproximadamente 11 a 12 milhões de dólares, o filme conseguiu uma arrecadação mundial acumulada superior a 400 milhões de dólares nos registros modernos que contabilizam seus diferentes lançamentos e relançamentos. O lançamento original foi responsável pela criação do fenômeno, mas os relançamentos ajudaram a transformar o filme em um clássico comercial de longa duração. A versão de 2000 teve um desempenho particularmente impressionante, arrecadando mais de 100 milhões de dólares mundialmente segundo os dados do Box Office Mojo. No mercado doméstico, a história foi igualmente longa. O filme passou por VHS, Betamax, Laserdisc, DVD, Blu-ray e formatos posteriores.
As edições de aniversário, principalmente as de 25 e 40 anos, transformaram o título em um produto de colecionador, enquanto o aniversário de 50 anos mostrou que ainda existe interesse em vê-lo na tela grande. No final das contas, o maior triunfo comercial de O Exorcista talvez não esteja em um único número de bilheteria. Está na sua longevidade. Poucos filmes conseguem atravessar 5 décadas, retornar aos cinemas, receber novas restaurações e continuar sendo comercializados em novas tecnologias. O Exorcista conseguiu isso porque não se tornou apenas um sucesso de terror. Tornou-se uma referência cultural. Sua bilheteria extraordinária abriu espaço para novas produções de terror, enquanto sua presença contínua no home media garantiu que novas gerações pudessem descobrir a história. Assim, sua trajetória vai muito além de 1973. O filme começou como um lançamento arriscado de uma grande produção de terror, transformou-se em fenômeno de bilheteria, depois em clássico de VHS e DVD, posteriormente em título de alta definição e, finalmente, em uma obra restaurada para as novas gerações. Mais de 50 anos depois, o negócio em torno de O Exorcista continua sendo tão interessante quanto sua própria história cinematográfica. Enquanto Friedkin trouxe para a tela uma abordagem visual realista, intensa e muitas vezes desconfortável, Blatt construiu a história, os personagens e os conflitos religiosos e psicológicos que dão profundidade ao filme. A combinação entre os dois foi essencial para transformar uma história de possessão demoníaca em um drama sobre fé, culpa, amor familiar e a luta entre o bem e o mal. William Friedkin nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1935. Antes de se tornar um dos principais diretores do cinema americano, ele começou sua carreira trabalhando em televisão. Essa experiência foi importante porque Friedkin aprendeu a trabalhar com ritmo, montagem, atores e produção sob limitações de tempo e orçamento. Antes de O Exorcista, ele já havia dirigido filmes importantes e demonstrado interesse por histórias realistas, personagens complexos e situações de grande tensão. Um dos trabalhos mais importantes de Friedkin antes de O Exorcista foi The French Connection, lançado em 1971. O filme policial tornou-se um enorme sucesso e recebeu vários prêmios importantes, incluindo o Oscar de melhor diretor para Friedkin. O estilo utilizado nesse trabalho ajudou a estabelecer algumas das características que posteriormente apareceriam em O Exorcista: câmera dinâmica, sensação documental, ambientes reais e uma preferência por apresentar acontecimentos extraordinários de maneira quase cotidiana. Essa experiência foi extremamente importante para a realização de O Exorcista. Friedkin não queria fazer um filme de terror que parecesse uma fantasia exagerada. Seu objetivo era apresentar os acontecimentos como se estivessem acontecendo em um mundo real. A casa de Chris McNeil não parece um castelo gótico, Regan não vive em um universo fantástico e os médicos são apresentados como profissionais reais. Esse naturalismo torna os acontecimentos sobrenaturais ainda mais perturbadores. A escolha de Friedkin como diretor foi, portanto, bastante significativa. Ele tinha experiência com histórias intensas, mas ainda precisava enfrentar um desafio diferente. O Exorcista precisava combinar drama familiar, investigação médica, religião e horror sobrenatural. O diretor precisaria encontrar um equilíbrio entre esses elementos para evitar que um deles destruísse a força dos outros. William Peter Blatt, por sua vez, era a pessoa que conhecia profundamente a história. Nascido em Nova York em 1928, Blatt tornou-se escritor, roteirista e produtor. Antes de escrever O Exorcista, trabalhou em Hollywood e escreveu roteiros para diferentes produções. Sua experiência como roteirista ajudou a desenvolver sua capacidade de construir diálogos e personagens. A grande obra de Blatt foi o romance The Exorcist, publicado em 1971. O livro rapidamente chamou a atenção do público e tornou-se um fenômeno literário. A história apresentava uma menina chamada Regan que aparentemente era vítima de uma possessão demoníaca, enquanto sua mãe procurava desesperadamente uma solução. Ao mesmo tempo, o padre Damien Carras enfrentava uma profunda crise de fé. O romance era muito mais do que uma história de terror. Blatt utilizou a possessão como ponto de partida para discutir questões religiosas e existenciais. O que significa acreditar em Deus quando uma pessoa está sofrendo? Como lidar com a culpa? Existe uma explicação racional para todos os acontecimentos? Até que ponto a fé pode sobreviver diante de algo aparentemente inexplicável? Essas perguntas também foram fundamentais para o filme. Blatt adaptou seu próprio romance para o cinema. Isso deu à produção uma vantagem importante. O roteirista conhecia profundamente os personagens e sabia quais elementos eram essenciais para preservar a identidade da história. Ao mesmo tempo, adaptar um livro tão detalhado exigia escolhas difíceis, porque um filme possui limitações de duração e linguagem.
Uma das maiores decisões foi concentrar a narrativa nos personagens principais. O filme acompanha principalmente Chris, Regan, Carras e Merrin. Outros elementos do romance foram reduzidos ou reorganizados para manter o foco no conflito central. A relação entre Chris e Regan é uma das principais prioridades do roteiro. Antes que o horror domine completamente a história, o público precisa compreender que Chris ama profundamente sua filha. Essa conexão emocional é fundamental porque transforma a possessão em uma tragédia familiar. Se Regan fosse apresentada simplesmente como uma criança que se transforma em uma criatura assustadora, o filme poderia funcionar como horror, mas teria menos impacto emocional. Blatty cria uma situação em que o corpo da menina continua presente, mas sua personalidade parece desaparecer. Chris precisa lutar para recuperar a filha que acredita estar presa dentro daquele corpo. Essa dimensão emocional é uma das maiores contribuições do roteirista. Outro personagem extremamente importante é o padre Damien Carras. Blatty não apresenta Carras como um sacerdote perfeito e completamente seguro de sua fé. Pelo contrário, ele está passando por uma crise espiritual. Sua mãe está doente, ele sente culpa e começa a questionar sua relação com Deus. Essa decisão torna o personagem muito mais humano. Carras não entra na história simplesmente porque é um padre. Ele entra porque sua própria crise espiritual está relacionada ao tema central do filme. O roteiro cria um contraste entre Carras e o padre Merrin. Carras representa a dúvida, a psicologia e a luta interior. Merrin representa a experiência, disciplina e fé. Quando os dois finalmente trabalham juntos, o filme apresenta duas formas diferentes de enfrentar o mal. Essa construção dos personagens é uma das características que diferencia O Exorcista de muitos filmes de terror. O conflito não é apenas físico. Existe uma batalha espiritual e psicológica acontecendo simultaneamente. William Friedkin compreendeu essa característica e decidiu não transformar o filme em uma sucessão de sustos. Ele construiu a atmosfera lentamente. As primeiras cenas possuem um ritmo relativamente controlado. Regan começa a apresentar pequenos comportamentos estranhos, e a narrativa inicialmente procura explicações médicas. Essa abordagem foi uma decisão de direção extremamente importante. Se Friedkin mostrasse imediatamente um demônio, o mistério seria reduzido. Em vez disso, ele permite que a realidade se torne gradualmente estranha. A câmera frequentemente observa os personagens de maneira quase documental. Os ambientes parecem reais e a iluminação não transforma todos os lugares em cenários tradicionais de filmes de terror. Essa naturalidade cria uma sensação de proximidade. O trabalho de Friedkin com os atores também foi intenso. Ele buscava interpretações que parecessem espontâneas e emocionalmente verdadeiras. Ellen Burstyn, Linda Blair, Jason Miller e Max von Sydow precisavam interpretar situações extremamente extraordinárias como se fossem acontecimentos reais. Isso era especialmente importante para Ellen Burstyn. Chris precisava passar por uma transformação emocional gradual. No início, ela acredita que existe uma explicação médica para o comportamento de Regan. Depois, percebe que os médicos não conseguem ajudá-la. Finalmente, aceita a possibilidade de uma solução religiosa. Friedkin permite que essa transformação aconteça progressivamente. Com Linda Blair, o desafio era ainda maior. A atriz precisava representar uma menina que aparentemente estava sendo controlada por uma entidade. O diretor precisava combinar a atuação da jovem com maquiagem, próteses, efeitos mecânicos e dublês. Uma das características mais interessantes da direção é justamente a maneira como Friedkin integra efeitos especiais e atuação. Os efeitos nunca deveriam parecer separados da história. Quando a cama se movimenta ou Regan apresenta uma transformação física, a cena precisa continuar parecendo parte do mesmo mundo realista. O diretor também trabalhou intensamente com a fotografia. A atmosfera de O Exorcista não depende apenas de ambientes escuros. Existem cenas relativamente claras que continuam sendo desconfortáveis porque o espectador sabe que alguma coisa está errada. Essa escolha é importante. Friedkin não transforma todo o filme em uma sucessão de sombras. Ele mantém uma aparência realista e deixa que o horror surja dentro dessa realidade. A colaboração entre Friedkin e Blatty, entretanto, nem sempre foi simples. Uma das maiores forças do roteiro é a maneira como ele evita explicar completamente o sobrenatural. O filme não oferece uma explicação científica definitiva para tudo. Ao mesmo tempo, não trata a religião como algo simples ou automático. Carras é justamente a representação dessa dúvida. Ele é um sacerdote, mas também possui formação psicológica. Por isso, procura inicialmente explicações racionais.
Essa característica permite que o filme explore o conflito entre ciência e religião sem simplesmente declarar que uma delas é sempre correta. Chris também representa o público nesse sentido. Ela não começa como uma pessoa profundamente religiosa procurando um exorcismo. Ela é uma mãe tentando encontrar uma solução. Quando todas as outras possibilidades parecem falhar, ela aceita considerar a religião. Esse processo torna o sobrenatural mais convincente dentro da narrativa. Friedkin, por sua vez, utiliza a câmera para reforçar essa sensação. Em vez de apresentar o demônio como uma criatura tradicional, ele frequentemente permite que a presença seja percebida através do corpo de Regan, dos sons e das reações dos personagens. Isso é uma decisão de direção muito inteligente. Quanto menos o público vê claramente, mais espaço existe para a imaginação. O roteiro também constrói o final com cuidado. A história não termina simplesmente quando o ritual do exorcismo é concluído. As consequências emocionais continuam. A morte de Carras dá ao final uma dimensão trágica e espiritual. O personagem começa a história em crise e termina realizando um ato de sacrifício. Dessa forma, seu arco dramático completa-se através da ação. Ele pode ter perdido a fé em determinados momentos, mas encontra uma forma de agir em favor de outra pessoa. Esse conceito está profundamente ligado ao pensamento de Blatt sobre fé e sacrifício. O mal tenta destruir os personagens através do medo, da culpa e da dúvida, enquanto o ato de compaixão torna-se uma forma de resistência. Friedkin transforma esse conceito em imagens cinematográficas fortes. O diretor utiliza o espaço, os movimentos dos atores, a iluminação e a montagem para transformar o final em uma sequência de grande tensão. Outra característica importante do trabalho de Friedkin é a sensação física do filme. Muitas cenas parecem desconfortáveis não apenas por causa do que acontece, mas pela maneira como são filmadas. O espectador sente que está muito próximo dos personagens. Os quartos parecem apertados, os corredores parecem reais e os sons possuem uma presença física. Essa abordagem aumenta a sensação de claustrofobia. O diretor também utilizou diferentes técnicas para criar reações genuínas dos atores. Friedkin ficou conhecido por métodos de direção bastante intensos, e algumas histórias de bastidores envolvendo o exorcista tornaram-se famosas ao longo dos anos. Entretanto, é importante separar os relatos documentados das histórias que cresceram através da própria mitologia do filme. O resultado final mostra que a intenção principal era produzir uma reação emocional forte. A contribuição de Blatt é igualmente evidente na linguagem dos personagens. Os diálogos não servem apenas para transmitir informações. Eles revelam personalidade, conflito e visão de mundo. Carras fala como alguém que está lutando internamente. Chris fala como uma mãe desesperada. Merrin fala como alguém experiente e concentrado. Regan, quando controlada pela entidade, utiliza palavras destinadas a provocar emocionalmente os adultos ao seu redor. Essa diferença de vozes ajuda o público a entender os personagens. O sucesso de O Exorcista também teve impacto na carreira dos dois criadores. Para Friedkin, o filme consolidou sua reputação como um dos diretores mais importantes da geração do chamado Novo Cinema Americano. Depois do enorme sucesso de The French Connection e O Exorcista, ele tornou-se conhecido por filmes intensos e por uma abordagem cinematográfica pouco convencional. Para Blatt, O Exorcista tornou-se sua obra mais conhecida. O romance já era um grande sucesso, mas a adaptação cinematográfica ampliou enormemente seu alcance. A colaboração com Friedkin transformou sua história em uma referência mundial do cinema. Apesar de o filme ser frequentemente lembrado principalmente pelo terror, a contribuição dos dois criadores mostra que a obra é muito mais complexa. Friedkin constrói o medo através do realismo. Blatt constrói o significado através dos personagens e das questões espirituais. Um depende do outro. Sem o roteiro de Blatt, o filme poderia ter excelentes imagens assustadoras, mas talvez não tivesse a mesma profundidade emocional. Sem a direção de Friedkin, o roteiro poderia continuar sendo uma excelente história, mas talvez não tivesse o mesmo impacto visual e psicológico. A força de O Exorcista nasce justamente dessa combinação. O legado de William Friedkin e William Peter Blatt também pode ser observado na influência que o filme teve sobre o cinema posterior. Depois de O Exorcista, muitos filmes de terror passaram a explorar possessão, religião, crianças em perigo e conflitos espirituais. Entretanto, poucos conseguiram reproduzir a mesma combinação entre realismo e profundidade dramática. Friedkin mostrou que um filme de terror poderia ser filmado como um drama sério. Blatt mostrou que uma história de terror poderia utilizar o sobrenatural para discutir questões filosóficas. Essa é provavelmente a maior contribuição dos dois.
William Friedkin não tratou O Exorcista como uma simples história de monstros. Ele tratou-o como uma tragédia humana que acontece dentro de um mundo aparentemente real. William Peter Blatty não escreveu apenas sobre um demônio. Ele escreveu sobre pessoas tentando compreender o sofrimento e encontrar significado diante de algo que parece impossível de explicar. Por isso, quando analisamos o trabalho do diretor e do roteirista, percebemos que o verdadeiro poder de O Exorcista está na união de duas perspectivas. Blatty fornece a estrutura dramática, os personagens, os conflitos religiosos e a dimensão filosófica. Friedkin transforma tudo isso em uma experiência cinematográfica realista, intensa e visualmente perturbadora. No final, O Exorcista permanece como um exemplo de como direção e roteiro podem trabalhar juntos para criar algo muito maior do que um simples filme de gênero. William Peter Blatty criou uma história sobre fé, culpa, amor e sacrifício, enquanto William Friedkin encontrou uma maneira de apresentar essa história com um realismo quase documental. No início do filme, Regan é apresentada como uma menina normal que vive com sua mãe, Chris McNeil. Aos poucos, porém, seu comportamento começa a mudar. Inicialmente, Chris procura explicações médicas e psicológicas. Ela leva a filha a especialistas e tenta descobrir se existe alguma doença ou problema físico responsável pelas mudanças. Quanto mais exames são realizados, porém, mais difícil fica encontrar uma explicação satisfatória. A situação chega a um ponto em que Regan apresenta comportamentos extremamente violentos e perturbadores. Chris percebe que a filha parece estar sob o controle de alguma coisa que não consegue compreender. Depois de todas as alternativas aparentemente normais falharem, a possibilidade de uma possessão demoníaca começa a ser considerada. É nesse momento que o padre Damien Carras se torna importante. Carras é um sacerdote, mas também possui conhecimentos de psicologia. Ele é justamente o tipo de pessoa que pode observar o caso tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista psicológico. No entanto, Carras está passando por uma crise pessoal muito profunda. A principal fonte de sofrimento de Carras é sua mãe. Ele sente que não está fazendo o suficiente para ajudá-la e carrega uma enorme culpa por isso. Essa situação fez com que sua fé se tornasse cada vez mais frágil. Carras continua sendo padre, mas começa a questionar suas próprias crenças e sua relação com Deus. Esse detalhe é essencial para compreender o final. A entidade demoníaca não tenta apenas ferir fisicamente as pessoas. Ela procura encontrar suas maiores fraquezas emocionais. No caso de Carras, essas fraquezas são sua culpa, sua dúvida e sua relação com a mãe. Depois de analisar o caso de Regan, Carras começa a considerar seriamente a possibilidade de uma possessão. É então que o padre Lancaster Merrin é chamado para participar do exorcismo. Merrin é um sacerdote mais experiente e já enfrentou situações semelhantes anteriormente. A presença de Merrin cria um contraste importante. Carras representa a dúvida e a investigação racional, enquanto Merrin representa uma fé mais firme e uma experiência maior com o sobrenatural. Os dois sacerdotes possuem personalidades diferentes, mas precisam trabalhar juntos. Quando o exorcismo começa, o filme entra em sua fase mais intensa. Regan está completamente dominada pela entidade, e o quarto se transforma em um espaço de confronto. A temperatura parece cair, objetos se movimentam e a entidade tenta provocar os padres de todas as maneiras possíveis. O demônio não age simplesmente como uma criatura que quer atacar fisicamente. Ele tenta destruir psicologicamente aqueles que estão enfrentando-o, conhece seus medos, suas inseguranças e seus sentimentos de culpa. Por isso, o exorcismo também é uma batalha mental. Merrin parece compreender essa estratégia. Ele permanece concentrado e evita reagir emocionalmente às provocações. Carras, entretanto, possui uma vulnerabilidade maior porque ainda está lutando contra seus próprios conflitos internos. Durante o ritual, a condição de Merrin piora. O sacerdote está fisicamente debilitado e a intensidade do exorcismo cobra um preço enorme. Em determinado momento, Merrin sofre um ataque e acaba morrendo. A morte de Merrin é um dos momentos mais importantes do filme. Até então, ele parecia ser a pessoa mais preparada para enfrentar o demônio. Sua experiência e sua fé faziam dele uma figura de autoridade. Quando ele morre, fica claro que o confronto não será simples. Carras fica sozinho. Essa situação aumenta ainda mais a tensão porque Carras agora precisa enfrentar a entidade sem o apoio de Merrin. Além disso, ele está emocionalmente esgotado. O demônio percebe essa vulnerabilidade e começa a atacá-lo diretamente. A entidade utiliza a culpa relacionada à mãe de Carras para provocá-lo. Ela tenta fazer com que ele se sinta fracassado e impotente. O objetivo é convencê-lo de que sua fé não tem sentido e que ele não consegue salvar ninguém.
É nesse momento que acontece a grande decisão de Carras. Ele percebe que continuar tentando expulsar a entidade diretamente talvez não seja suficiente. Então toma uma decisão extrema, oferece seu próprio corpo para que o demônio deixe Rega. Carras pede que a entidade entre nele. Essa escolha é fundamental porque representa uma mudança completa no personagem. Durante o filme inteiro, Carras questiona sua capacidade de ajudar os outros. No momento final, porém, ele finalmente toma uma decisão absolutamente altruísta. A entidade deixa Rega e entra em Carras. Agora o sacerdote está possuído. A situação parece ter piorado, mas existe uma diferença fundamental. Carras escolheu conscientemente se colocar nessa posição. Ele está tentando salvar Rega. Esse momento também possui um significado religioso muito forte. Carras não derrota o mal através de força física. Ele o enfrenta através do sacrifício. Ele aceita sofrer para que uma pessoa inocente possa viver. Quando Carras percebe que a entidade está tentando usar seu corpo, ele luta para recuperar o controle. Em um momento decisivo, ele consegue demonstrar sua própria vontade e impede que o demônio continue utilizando-o. Carras acaba se jogando pela janela do quarto. A queda pelas escadas resulta em sua morte. Esse acontecimento é trágico, mas também representa o sacrifício definitivo do personagem. Carras começou o filme atormentado pela culpa de não conseguir ajudar sua mãe. No final, ele encontra uma oportunidade de salvar outra pessoa. Sua morte não é simplesmente uma derrota. Dentro da lógica do filme, ela representa um ato de coragem e redenção. Esse é um dos motivos pelos quais o final de O Exorcista possui uma dimensão emocional tão forte. O herói não sobrevive para receber uma recompensa. Ele morre justamente porque escolheu colocar outra vida acima da própria. Depois da queda de Carras, a narrativa começa a mostrar as consequências do exorcismo.